Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui na TV Sim SBT. É um orgulho ter a sua audiência com a gente nesse espaço que traz tanta informação para o nosso público capixaba. Hoje nós vamos falar sobre avanços na medicina no Espírito Santo e com muita tecnologia. Nosso convidado que já está presente hoje nessa manhã conosco, está presente e vai então trazer muito mais explicações sobre tudo isso, onde ele atua e também no hospital que é referência nessa área. Nosso convidado hoje é o Dr. Matheus Mello, médico nuclear do Hospital Santa Rita. Aqui a gente agradece a presença aqui. Bem-vindo, doutor. Obrigado pela presença mesmo. Bom dia, Fábio. Muito obrigado aí pelo convite de estar aqui com vocês aqui no programa, podendo falar sobre os avanços na área diagnóstica no estado do Espírito Santo, principalmente dentro da minha área, né, que é a área da medicina nuclear. Na segunda-feira nós inauguramos um novo setor da medicina nuclear do Hospital Santa Rita, um setor muito moderno, né, no nível dos grandes hospitais de São Paulo, e fizemos principalmente a inauguração do novo aparelho do PET-CT, que é uma tecnologia que melhora muito a qualidade do diagnóstico e do acompanhamento do paciente oncológico durante todo o processo de tratamento dessa doença. Né? O aparelho de PET-CT, ele é um aparelho que faz a fusão tanto da imagem anatômica, que nós estamos habituados como a tomografia, como a ressonância, mas principalmente a tomografia, que é uma imagem que te dá sempre a noção de dimensões. Então, supondo que você tenha um tumor no pulmão, a tomografia conseguiria te dizer qual é o tamanho desse tumor, aonde ele está localizado. Mas a medicina nuclear, através do PET-CT, principalmente no nosso componente PET do aparelho, ela consegue te dar a noção metabólica do tumor. Então, traduzindo assim para o espectador, você conseguiria avaliar quão ativo aquele tumor está e não somente saber o tamanho e a localização dele. Isso é muito importante para o oncologista, porque o oncologista ele consegue tanto saber quão ativo está aquela doença no momento do seu diagnóstico, após iniciado o tratamento, seja quimioterapia, seja radioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, e fazer a avaliação de como esse tumor está respondendo ou não ao tratamento. Foi uma boa resposta? Ele piorou? Ele está como estava antes? Do ponto de vista metabólico, e não só do tamanho das dimensões do tumor. E aí a gente não tinha nada parecido com isso, então, até agora, no Espírito Santo, né? Para trazer tamanho e detalhamento, então. Essa tecnologia, ela já existia uma clínica que havia essa tecnologia no Espírito Santo, mas agora com esse novo setor do Hospital Santa Rita, nós trazemos um aparelho moderno, de primeira geração, primeira linha. Ele é um aparelho que tem algumas tecnologias a mais, que melhoram tanto a qualidade da imagem, quanto o menor tempo que o paciente precisa ficar dentro do aparelho, e também uma menor dose de radiação que ele é exposto. Ah, que legal. Então são tecnologias que o aparelho traz, que essas sim, eu posso te falar que não existiam previamente no Espírito Santo. Então hoje a gente tem um aparelho que consegue ver lesões muito pequenas. Os cortes que nós fazemos são em torno de 3 milímetros. Então conseguimos ver lesões de até 5 milímetros, já é possível se detectar nesse aparelho. Excelente. Até porque, se a gente pensar, né, em todas essas dimensões e como efetivamente os tratamentos podem já, né, ser encaminhados com as doses necessárias também, né, para se combater, né, a doença que ali está se formando ou se apresentando, a qualidade de vida do paciente passa a ser muito melhor a partir disso, pelo menos é o que a gente entende, né? E também, claro, as precisões até para não afetar, por exemplo, órgãos vizinhos, caso uma intervenção cirúrgica tenha que ser feita.
também tem esse nível de compreensão, doutor, sobre isso? Com certeza. Trazendo aqui um exemplo que a gente vê muito é o câncer de próstata, que é um câncer muito presente no homem, né? Muitas vezes, quando o paciente tem um câncer de próstata, são estruturas adjacentes ali à próstata, muito pequenas, muito sensíveis, e que esse aparelho ele conseguirá orientar o médico urologista que vai operar esse paciente, ou até mesmo um oncologista clínico que vai fazer um tratamento sistêmico, e até mesmo, assim, o pessoal da radioterapia que vai irradiar aquele paciente, uma precisão maior, o que você acaba diminuindo a possibilidade de fazer uma abordagem em uma estrutura que não seria necessário ser abordada ou que não seria desejada que ela fosse abordada. Portanto, aí os avanços já então à disposição do pessoal do Espírito Santo, né, claro, tanto do corpo médico do Santa Rita quanto dos pacientes que são atendidos lá. E aí fica a dúvida, né? Será que isso também fica à disposição de pacientes que são encaminhados pelo SUS? A gente pode então saber aqui com o Dr. Matheus Mello. E aí, doutor, como é que está a disposição mesmo, né, do equipamento para os pacientes, tanto da rede pública quanto privada, porque o Santa Rita ele tem excelência nisso também, né, em ter a questão da sua porta SUS e a sua porta particular. Perfeito. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, uma ótima pergunta que você fez. O Hospital Santa Rita, ele de fato é uma referência oncológica no Espírito Santo, né? Se eu não estou enganado, ano passado o Santa Rita atendeu cerca de 4.600 pacientes oncológicos. É um número muito significante, muito importante. E o aparelho do PET-CT do Hospital Santa Rita, ele é um aparelho que ele estará sim disponível aos pacientes do SUS do Espírito Santo. Ele será a grande referência da medicina nuclear do SUS do Espírito Santo. Então, os pacientes oncológicos do Sistema Único de Saúde, eles terão sim acesso a esse aparelho, terão sim, né, a condição de realizar esse exame e ter um diagnóstico muito mais preciso e muito mais precoce da doença, o que facilitará muito a vida dos oncologistas na hora de realizar o tratamento. Claro, teremos pacientes particulares, teremos convênios, mas eu acredito que principalmente o paciente SUS será o grande beneficiado dessa nova tecnologia que está disponível no Hospital Santa Rita, uma tecnologia de ponta, e que eu tenho certeza assim, que à medida que o tempo for passando, a população vai ter a real noção do quão benéfico foi essa aquisição do Hospital Santa Rita para toda a sociedade capixaba. Que bom. Uma aquisição, então, que traz aí essa relevância toda para o corpo técnico do Santa Rita, né, que tem esse legado, inclusive, muito importante, né, de oferecer o que há de mais moderno, mais avançado até o momento, né, porque a tecnologia avança tanto. Hoje a gente já está falando de um avanço muito importante, mas isso fica também à disposição, né, do paciente que chega encaminhado pelo sistema público, tanto quanto aquele que também tem o seu próprio convênio particular. E acho que isso é o que mostra justamente a relevância desse assunto para a gente conhecer. E aí, doutor, para a gente também ter noção, porque falamos, e o senhor usa até um exemplo, né, do câncer de próstata, mas a avaliação, né, do PET-CT, ela pode ser aplicada em qualquer parte do corpo? Bom, o PET-CT, eu acho que assim, o grande benefício onde ele está amplamente sendo utilizado, onde ele tem a sua maior perfusão dentro da medicina, é a área oncológica. Hoje a gente sabe que é praticamente impossível fazer o tratamento de algumas doenças oncológicas sem a utilização do PET-CT. Trago aqui o exemplo do linfoma, o linfoma de Hodgkin ou os diversos linfomas não Hodgkin. Essa doença é uma doença hematológica, né? É um câncer das células do sistema circulatório do sangue. E hoje, se você pegar os protocolos das sociedades de hematologia, você não consegue fazer um tratamento eficiente sem ter esse aparelho. E esse aparelho ele estará disponível para todo o pessoal da hematologia poder fazer uso, e ele é fundamental no tratamento do linfoma. Outras doenças oncológicas também são muito beneficiadas no câncer de mama, no câncer de próstata, no câncer coloretal, né? Mas, apesar da medicina nuclear e principalmente o PET-CT, ele ser
muito utilizado dentro da oncologia, ele tem sim aplicações em outras áreas da medicina. Uma área que eu gosto sempre de citar é a área da neurologia. O PET-CT ele tem a capacidade ali, através do seu exame, de auxiliar o neurologista no diagnóstico diferencial de diferentes tipos de demência, seja a doença de Alzheimer, a demência frontotemporal, a demência por corpos de Levy e outras demências. Então, avançamos para muitas áreas, né, com o avanço também desse equipamento, chegando para trazer esse padrão muito maior de diagnósticos para o Espírito Santo, através então desse investimento do Hospital Santa Rita, aqui representado então pelo Dr. Matheus Mello, que é médico nuclear do Santa Rita. Nós vamos então para o intervalo, porque na sequência ainda vamos saber ainda mais questões sobre esse avanço para a medicina no Espírito Santo. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque. Nessa manhã, aqui na TV Sim SBT, a gente está trazendo uma conversa sobre investimentos na área de tecnologia na saúde, na medicina do Espírito Santo, que agora tem um outro patamar, inclusive muito elevado, para diagnósticos, através de um novo equipamento adquirido pelo Hospital Santa Rita. O Hospital Santa Rita é localizado em Vitória, e para a gente entender todo esse avanço que é proporcionado para a medicina do Estado, até porque, como a gente já entendeu, né, no começo do nosso programa, também está à disposição do SUS. Nosso convidado continua explicando ainda muito mais conosco. É o Dr. Matheus Mello, ele que é médico nuclear do Hospital Santa Rita, e nós vamos continuar falando muito mais sobre o PET-CT, que é esse equipamento, o mais avançado da área, para que a gente tenha até noção, doutor, né, nessa volta do intervalo, que é o equipamento mais avançado dessa área que existe no mercado, é isso? Exato. Esse aparelho que o Santa Rita comprou, esse aparelho de PET-CT novo, ele é um aparelho que hoje, ele é o aparelho mais avançado de PET-CT que nós temos no Espírito Santo. Ele tem duas tecnologias que são novas nos aparelhos de PET-CT, principalmente aqui no Espírito Santo, que são os cristais de LSO e a tecnologia Time of Flight. Eu não vou ficar aqui me estendendo para explicar o que é ao telespectador, mas são tecnologias que aumentam muito a precisão da imagem, a qualidade da imagem e, principalmente, elas diminuem o tempo que o paciente precisa permanecer dentro do aparelho e a quantidade de radiação que ele precisa receber para que o exame seja feito. Então, assim, podemos afirmar com certeza que esse aparelho é um aparelho único no estado. Não há outro igual. E eu sempre falo, né, o pessoal assistiu uma série recente do Ayrton Senna, e numa fala ele sempre dizia que os melhores pilotos sempre querem os melhores carros. E eu acredito que os médicos sempre querem que o seu paciente tenha acesso ao melhor aparelho possível para realizar o seu exame, porque isso gera o melhor diagnóstico possível e, consequentemente, o melhor tratamento possível. Então, com certeza, esse aparelho é único, não há outro com tecnologia tão moderna aqui no Espírito Santo, e ele está disponível aos pacientes do Hospital Santa Rita, tanto os pacientes do SUS como os pacientes de convênio. Excelente saber, até porque, né, a gente já falou isso na primeira parte também, mas para relembrar você que talvez tenha chegado também com a gente agora, é saber que as principais áreas beneficiadas, né, pelos resultados, pelos exames feitos pelo PET-CT, a área, então, oncológica, mas também com muita aplicação e benefício para neurologia e cardiologia, né? Então, por isso que acaba trazendo uma gama de eficiência, né, nos resultados e depois na aplicação do tratamento, que, claro, vai ser individualizado para cada paciente conforme o resultado é apresentado. Aí eu estava pensando até nessa questão do resultado. É rapidinho sair o resultado depois que o paciente passa pela avaliação do PET-CT, doutor? Como é que é? Sempre que o paciente termina de fazer o exame, a equipe da medicina nuclear, no caso eu e o doutor Daniel, vamos sempre avaliar antes de liberar o paciente do setor para que a gente tenha certeza que não houve nenhuma movimentação do paciente na maca, que o exame foi feito de forma, numa qualidade boa e que o exame esteja em condições, né, de forma impecável para ser laudado. Então, sempre que o paciente fizer o exame vai ser conferido pelo médico nuclear antes que o paciente saia do serviço, para que a gente já tenha certeza que esse exame está em ótimas condições. E assim que o exame estiver concluído, né, e a gente tiver
terminado de analisar as imagens, a gente já pode começar a confeccionar o laudo para poder mandar o relatório para o médico do paciente. Então tem muita agilidade também, né? Sim, muito. Que bom. E como que se viabiliza um investimento desse, né, à disposição do nosso Espírito Santo? Só para você ter noção, né, como a gente já falou, e é bom sempre destacar a questão de pacientes do Sistema Único de Saúde também serem beneficiados com um aparelho como esse, assim como os outros que têm seus planos, né, e contratos com o Hospital Santa Rita, que podem também beneficiar. Ou seja, a gente tem uma parcela muito grande da população, além, claro, do desenvolvimento do corpo médico, né, uma vez lidando com equipamento tão avançado assim. Mas o investimento, doutor, como foi viabilizado isso para ficar, então, agora à disposição do Hospital Santa Rita? Bom, o investimento ele foi um investimento grande, um investimento muito significativo. Vale lembrar aqui que não é somente a compra do aparelho, mas também houve um grande investimento do Hospital Santa Rita para a construção de um novo setor de medicina nuclear, um novo espaço que foi construído do zero, um espaço moderno, um espaço muito bonito, muito aconchegante para o paciente. E esse investimento foi feito com recursos do próprio Hospital Santa Rita, um investimento de cerca de 10 milhões de reais para a construção do novo setor de medicina nuclear, que conta não só com o aparelho do PET-CT, mas também com o aparelho da cintilografia, que é uma outra modalidade da medicina nuclear que já está amplamente utilizada há muitos anos lá no Hospital Santa Rita. E, sim, a compra, a aquisição do aparelho do PET-CT, que foi feito com um recurso da FEC, que é a mantenedora do Hospital Santa Rita, em parceria com o Ministério da Saúde. Então a gente teve não só a compra de um aparelho, mas sim a construção de todo um novo setor diagnóstico em medicina nuclear envolvida. Claro, o aparelho ele teve um bom investimento também da mantenedora, de cerca de 6 milhões de reais, e uma parceria, sim, com o Ministério da Saúde, o que resultou num ótimo trabalho, um serviço de medicina nuclear novo, completo, com cintilografia e com o aparelho de PET-CT mais moderno no Espírito Santo disponível para o paciente do SUS e também para os demais pacientes. Que bom. Graças a esse convênio mesmo para ter essa ampliação, né, num público também, claro, que vem do sistema de saúde único, né, o Sistema Único de Saúde. Agora, doutor, a gente entra, e aí vai para uma avaliação sua, até olhando mesmo, vamos chamar aí de mercado da medicina, em relação à disposição desses equipamentos nos hospitais. Coloca o Espírito Santo num patamar de eixos como reconhecidamente de excelência Rio, São Paulo, Brasília? Com certeza. Hoje eu posso afirmar que o paciente oncológico do Espírito Santo, também, claro, como a gente citou aqui, os pacientes neurológicos que têm algumas indicações, cardiológicos também, mas principalmente o paciente oncológico do Espírito Santo, que muitas vezes ficava na dúvida se iria realizar o exame no estado ou iria buscar um grande centro, iria para São Paulo, iria para o Rio de Janeiro, iria a Brasília, iria a outros estados naquela dúvida. Vou fazer um exame em outro estado porque acredito que lá tem uma tecnologia que talvez o Espírito Santo não tenha. Eu posso afirmar que isso não é mais necessário. O paciente não precisa viajar a outros locais para ter acesso a um exame de PET-CT de altíssima qualidade, de altíssima precisão. Então, assim, sempre que a gente vê um diagnóstico oncológico, ele tem todo um entorno da família do paciente, numa questão não só da doença em si, mas repercussões psicológicas e movimentações na família. Poxa, eu vou a São Paulo buscar algo que aqui talvez não entregue. Isso a gente pode afirmar que não é mais necessário. O paciente estará muito bem servido de um aparelho muito moderno, novo, zerado e que vai poder entregar, sim, um resultado muito bom, da mesma forma como os grandes centros. Que bom. E será que se a gente pensar também sobre o corpo técnico, né, tem que se capacitar para usar um aparelho também, acredito, né, avançado assim. O doutor precisou passar por qualificações para manipular tudo, até para também ler os resultados, né? Perfeito. Então, assim, eu fiz a minha residência médica, né, vamos falar uma especialização,
dentro da área da medicina nuclear, que é uma área médica independente. Sei que muitas pessoas acabam achando muito parecido com a radiologia, mas a medicina nuclear não é um braço da radiologia, ela é uma especialidade à parte, onde nós mexemos com a imagem molecular. Como eu disse, a gente consegue avaliar o metabolismo dos tumores, o quanto ele está ativo e outros segmentos do corpo humano também. Mas o PET-CT ele foca muito mais nessa parte do metabolismo dos tumores. Então eu fui a São Paulo, fiz a minha residência em medicina nuclear no Hospital das Clínicas da USP por 3 anos e depois fiz uma subespecialização em PET-CT no Hospital Sírio-Libanês. Então eu fiquei 1 ano após o término da residência na USP, no Sírio-Libanês, só fazendo um aprimoramento na área do PET-CT. E acabei retornando para o estado, né, no mês de março, diretamente para o Hospital Santa Rita, através de um convite que foi feito pelo Dr. Daniel para fazer parte dessa equipe de medicina nuclear do Santa Rita, que vai ficar responsável por esse novo aparelho que está disponível aqui no estado. Que bom. Então, por isso que uma conversa assim, né, tão transparente com você acaba nos ajudando a entender também como que, né, o próprio corpo médico do hospital se mobiliza para também oferecer, né, vamos chamar assim, as maiores qualificações de quem está operando um equipamento tão moderno assim. Doutor, sei que a gente deu exemplos, né, sobre os tumores que podem ser observados, né, como as áreas ali podem ser beneficiadas da oncologia, cardiologia e neurologia. Mas tem alguns desses quadros, situações em que ele realmente é indispensável, tem que passar pelo PET-CT, né, para ter o diagnóstico realmente preciso, porque são as situações mais delicadas? Tem isso? Eu acho assim, hoje existe uma área dentro não da oncologia, porque é uma área da hematologia, que cuida de cânceres das células sanguíneas, que são os linfomas. Hoje, os principais guidelines, principais sociedades do mundo, elas orientam que todos os pacientes com linfoma devem fazer um PET-CT antes do início do tratamento. Porque somente com esse aparelho você consegue ter a noção se essa doença está respondendo ao tratamento, não está respondendo ao tratamento, está piorando ou está estável. Então hoje a gente pode falar que todos os pacientes com linfoma, seja linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, linfoma folicular, todos os linfomas, eles devem fazer o PET-CT no momento do diagnóstico para que eles possam ter o seu tratamento guiado através do PET-CT. Outras áreas da oncologia também são muito importantes, né? Principalmente no câncer de próstata, quando você tem a suspeita que aquele tumor voltou, né? A recidiva do tumor. Sim. E principalmente nos tumores que você tem a suspeita da metástase, quando você imagina que aquele tumor pode ter se espalhado para outra parte. O PET-CT também ele é fundamental. Que bom. Bem, se a gente pode, eu pelo menos no nível de informação que tenho, né, pelo menos indicar você, homem, no caso, não espere o Novembro Azul não, sempre tem ali os exames de recorrência no caso aí do câncer de próstata, porque o próprio doutor falou, né, é uma área muito sensível, então qualquer necessidade de fazer intervenções cirúrgicas ali, né, doutor, é uma área muito sensível, que pode inclusive ser detectada com exames que você faça recorrentemente. Então, homens, então, não deixem de fazer esse exame, por mais que a gente lembre lá do Novembro Azul, né? Mas é sempre bom a gente ressaltar recados assim, né, doutor? Muito importante. Perfeito. E tem um ponto também, acho que a gente pode explicar, porque falamos tanto do aparelho, mas como que é pro paciente? Pode até gerar muita dúvida, até medo, né? Só como é que o paciente? É confortável para ele passar pela avaliação dentro do equipamento? Claro. O paciente, ele chega no setor da medicina nuclear, ele vai ali abrir aquela ficha, né? Independente de qual seja o tipo que ele esteja sendo encaminhado, através do Sistema Único de Saúde, através do seu convênio, ou até mesmo particular, ele vai abrir a ficha na recepção da medicina nuclear e ele vai entrar para o setor. Esse paciente ele vai receber o material, que é um material fundamental para a análise da imagem, de forma venosa. Então ele recebe esse material na veia, e ele fica numa salinha separada, descansando ali em repouso absoluto por cerca de 1 hora, esperando que esse material se distribua pelo corpo e vá até os órgãos que você espera que ele
possa visualizar, né? Após passado esse tempo, o paciente ele vai entrar no aparelho para fazer a aquisição da imagem. A aquisição da imagem, ela dura em cerca de 12 a 15 minutos, dependendo do tipo de tumor e do tamanho do paciente. O paciente ele vai passar pelo aparelho, vai adquirir essa imagem e ele não fica com aquela sensação que muita gente fala da claustrofobia. Isso não acontece. Por quê? O tempo que passaria, geralmente o que mais incomoda as pessoas, a cabeça, é só um pedaço do exame, pois ele é um exame que ele passa o corpo inteiro. Então, 12 minutos, ele é o período do corpo inteiro do paciente passar no aparelho, e não a cabeça dele fica ali. Então, a passagem, né, é rápida, é um exame que a gente geralmente não tem nenhum tipo de intercorrência, o paciente não se sente mal fazendo o aparelho, ele é um aparelho que ele é praticamente todo aberto, e ao final, o paciente ele é liberado após a avaliação das imagens. Que bom. Então tá aí a explicação necessária para a gente então ter noção desse uso desse equipamento tão avançado. Doutor, nosso tempo está se esgotando, doutor Matheus, mas acho que vale também uma palavra sua sobre esse compromisso, né, do Hospital Santa Rita com a saúde do Espírito Santo, né, a dedicação já, né, bem reconhecida, mas a gente, claro, sempre fala de avanços. E esse é um avanço muito importante. Isso também representa esse compromisso da instituição com a saúde do Espírito Santo? Com certeza. O Hospital Santa Rita hoje ele é a maior referência oncológica do Espírito Santo. Ele é um hospital que ele é referência na área da cirurgia robótica, ele é uma referência na área da radioterapia, ele é uma referência na área da oncologia. E agora, com esse novo aparelho e diria com esse novo setor de medicina nuclear do Hospital Santa Rita, o hospital se coloca como referência dentro da área diagnóstica da medicina nuclear no Espírito Santo. Que bom. Doutor Matheus Mello, muito obrigado pela presença aqui. Foi excelente conhecer mais sobre isso e convite para voltar sempre com mais avanços ou até mesmo, né, com a leitura de tudo que foi transformado com a chegada desse equipamento. Muito obrigado e tenha um bom dia. Muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falar sobre essa área que eu gosto muito, né? E tenho certeza que a população capixaba vai se beneficiar demais dessa nova tecnologia, que é o PET-CT do Hospital Santa Rita. Que bom. Bom dia, obrigado. E a gente agradece também a sua audiência conosco nesse programa, trazendo então explicações, informações e que fazem também a relevância para o nosso sistema de saúde do Espírito Santo, como já entendemos, um avanço muito representativo. Voltamos então na próxima edição e contando, claro, com a sua audiência também. Tenha um bom dia e até a próxima. Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.